não me engano, de Francisco Morato, avisando qual era a data marcada para a eclosão da Revolução. Eu, quando decifrei essa parte do telegrama, saí muito satisfeita, muito alegre, correndo para contar a meu pai que já estava marcada a data da eclosão da Revolução, 9 de julho de 32. Depois disso, a Revolução foi vencida. Meu pai esteve 40 dias em várias fazendas do interior do Rio Grande. Lindolfo Collor deixou seu apartamento da Praça da Alfândega para ir juntar-se a um dos grupos sublevados, a coluna de Marcial Terra, em Tupanciretã. Durante cerca de 40 dias, entre esses rebeldes que eram chamados de provisórios, percorreu vários municípios riograndenses, muitas vezes dormindo ao relento, com a sela do cavalo por travesseiro. Finalmente, em setembro deste ano de 1932, cercada a coluna de Marcial Terra por tropas da Brigada Militar, todos foram obrigados a capitular. Um dos oficiais da própria força vencedora acompanhou Collor até a fronteira que atravessou em Santiago do Boqueirão, levando consigo apenas a roupa do corpo. De Santiago do Boqueirão, Lindolfo Collor partiu para o exílio. Durante sua permanência fora do Brasil, ele viveu em Buenos Aires e Lima. Para manter sua sobrevivência no exílio, Collor enviava para os jornais brasileiros artigos sobre a Guerra do Chaco. Decretada a anistia, Lindolfo Collor regressou ao Rio e candidatou-se a deputado federal pelo PRR do Rio Grande do Sul.
desde ontem na minha cidade natal, onde os meus olhos vieram encontrar de novo as velhas linhas das casas da minha infância, perfis de árvores amigas, os mesmos contornos espreguiçados das colinas, em cujas sombras a minha imaginação de criança localizava as bruxas e os gnomos que se obstinavam em fugir às páginas dos meus livros de história. Revejo as largas ruas batidas de sol, os jardins penteados de novo, os invariáveis e fartos quintais que parecem lavados e brunidos à escova. Este vago ruído de usinas distantes, este fragor de martelos batendo lâminas de ferro em brasa, eu os reconheço também. Reentrei em contato com vozes misteriosas das coisas que andam esparsas pelos ares de minha terra e que inteligências estranhas seriam incapazes de entender. Nós, pensadores livres, nós fizemos contra o Estado Novo, mas foi tão duro, ou mais duro, do que esses 20 anos que passaram. Muita gente começa a romantizar a história, esquecer o que foi o Estado Novo. E era ainda pior porque a censura à imprensa não era com censor propriamente, era não dar papel à imprensa. Porque o governo permitia a importação do papel, então não dava papel de linha d'água para a imprensa. De modo que o jornal não saía. Os jornais, durante o Estado Novo, foram simples boletins do regime dominante. Mais nada do que isso. As notícias eram boletins. Até a deflagração da Segunda Guerra Mundial em agosto de 1939, Lindolfo Collor enviou de Paris para o Diário de Notícias do Rio suas observações sobre os acontecimentos do pré-guerra. Quando a Alemanha invadiu a Polônia e tornou-se provável a invasão da França, então Lindolfo transferiu-se com a família para o sul da França e depois para Portugal, onde estaria menos exposto. Lindolfo Collor ficou algum tempo em Lisboa e depois foi residir em Baltar, pequena aldeia perto da cidade do Porto. A hospedagem foi oferecida por um amigo português, Pereira Inácio. Ele se sustentava escrevendo artigos para o Diário de Notícias. Quando Lindolfo Collor, exilado na Europa, encontrou um único espaço para veicular o seu pensamento moderno, o seu pensamento democrático, e o fez através das colunas do Diário de Notícias. Ele escreveu uma obra muito interessante, mostrando o que estava se preparando, e ele realmente teve uma grande visão, uma grande capacidade ao deixar bastante claro que o mundo estava caminhando para uma grande guerra mundial. Nós estávamos ainda em Paris quando a guerra estava em preparo e meu pai acompanhou isso de perto, com muito interesse, fez artigos semanais para o Brasil, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos na Europa. E isso deu, finalmente, um livro que foi publicado em Europa, 1939. É um livro muito interessante, que tem muita atualidade ainda hoje, porque meu pai não se limitava apenas a contar os fatos que estavam acontecendo, mas a interpretá-los filosoficamente e com suas projeções sociológicas sobre o mundo inteiro. Por fim, em 1941, graças às demarches de João Daut de Oliveira, Lindolfo Collor teve autorização para voltar ao Brasil. Em setembro de 1942, atacado de pneumonia, veio a falecer no Palace Hotel da Avenida Rio Branco. De maneira que eu compararia entre os gaúchos o Collor ao Quintino Bocaiúva. Na República criada pela Revolução de 30, ele tem mais ou menos assim uma influência parecida com a do Quintino na Primeira República. O político mais preso mais vezes no Brasil. E da prisão saía para o exílio, que ele suportou durante anos e anos. Em tudo quanto representasse para ele uma missão a ser desempenhada
por força da sua própria natureza, da sua vocação, ele era exemplar. Lindolfo Collor foi realmente um dos grandes varões da democracia brasileira num dos períodos mais obscuros da nossa história. O próprio Collor sentiu que a classe empresarial se assustou com a criação do Ministério do Trabalho. Então, ele dizia que a legislação do trabalho não era para criar luta de classe, que essa existia. Era inegável, está escrito, era inegável que existia, mas poderia ser feita uma conciliação entre o capital e o trabalho, através de uma justa legislação do trabalho que protegesse o trabalhador e que desse uma superioridade jurídica ao trabalhador para compensar a sua inferioridade econômica. Porque não se mudou o regime continuou capitalista, mas deram-se direitos ao trabalhador para compensar a sua inferioridade econômica. Realmente foi um grande ministro do trabalho, inegavelmente. Quase 50 anos depois de sua morte, Lindolfo Collor ainda aguarda a justiça da história. Sua presença decisiva em momentos cruciais da vida nacional destaca-se como a de um predestinado. Para ele, a grande conquista era liberdade com justiça social. Sua palavra de ordem, vinda de Goethe, age como pensador e pensa como homem de ação. Deixou-nos uma mensagem. A fraternidade humana deve ser o nosso objetivo maior.